exatamente, né? E vencer os impulsos da natureza carnal. Esse é o propósito do deserto. Se Canaã é o céu, isso significa, então, que nós vamos passar toda a nossa vida aqui no deserto, lidando conosco mesmo, em torno de nós mesmos. Será que é assim, irmãos? Nós sabemos que não é, porque desde o princípio, aquele povo recebeu um chamado para entrar na terra de Canaã. Eles não entraram por causa da incredulidade. Olha, por que que você não entra na terra de Canaã? Por causa da sua incredulidade. Você não acredita em Cristo. Você pode falar que acredita em Cristo. Você pode dizer que você é cristão. Mas você não acredita. Sabe por quê? Porque veja alguns comentários, né? Onde a pessoa fica acusando o outro. Quem acusa o outro não acredita em Cristo. Quem não nasceu de novo é porque não acredita em Cristo. Porque não acredita no julgamento dele. E a pessoa quer ela ficar julgando. Quem é que faz isso? Senão o príncipe das trevas. E fica claro, né? As pessoas ficarem atacando o outro, que o outro é chantagista, que o outro é isso, que o outro é aquilo, que é outro aquilo. Se os senhores me ver eu atacando alguém, é porque eu cometi um delito. Só que o Espírito Santo me fala, ó, você cometeu um delito. E eu peço perdão. Agora, a pessoa que está sendo guiada pelo inimigo, ela não consegue se arrepender. Ela acha que está certo. Ela não vê que ela agrediu, que ela bateu, que ela invadiu, que ela xingou, que ela desobedeceu. Ela não consegue ver os delitos dela, porque o inimigo obnubila a mente dela. E ela tem certeza que o que ela está fazendo está certo, porque ela está na mão do inimigo. Ela está sendo tomada por Satanás. E não consegue perceber. Faz loucuras e acha que está certo. Não teve uma mulher aí que picou o marido? O marido fez coisas erradas, então, no lugar dela perceber que aquilo era uma briga espiritual, era um bom combate que devia de ter havido, não. O marido faz uma coisa errada, a mulher vai lá e mata o marido. Por quê? Porque é o inimigo que fez isso. Primeiro, o marido fazer uma coisa errada, a mulher faz uma coisa maior e ela acha que está certa. E a menina lá que matou os pais? Será que ela não acha que está certa ainda? Senhores. E a outra que atira a filha pela janela? Ela vai lá, ela também acha que está certa. Né? Então as pessoas vão sendo invadidas pelo inimigo, o inimigo vai abrindo uma brecha na mente da pessoa que ela acaba matando o próprio filho, matando o próprio pai, matando o marido, a mulher. Porque a nossa briga não é com carne e sangue, mas as pessoas não conseguem se conter porque o inimigo está abrindo a brecha na mente delas, elas estão sendo satanizadas. E tiveram que morrer no deserto. Queridos irmãos, o alvo da nossa vida não é o deserto. Existem muitas concepções da vida cristã que eu acho que se originaram lá na penitência dos monges medievais. Existem concepções da vida cristã que são concepções sombrias, negativas, que nós devemos viver uma vida de constantemente estarmos refreando impulsos, constantemente estarmos nos curvando diante das coisas. Meus irmãos, isso faz parte. Existem muitos momentos da vida cristã que nós vamos ser chamados. O caminho da cruz é um negar a si mesmo. O caminho da cruz é negar a si mesmo. Guardem isso. O caminho da cruz é negar a si mesmo. A pessoa que tem muito eu dela para fora, ela não está negando a si mesma. Ao contrário,
ela está se assoberbando de si, vendo o problema no outro. E quanto mais ela caminhar falando e assoberbando, eu estou inventando uma palavra, assoberbando, achando que o eu dela está certo, mais o inimigo invade a vida dela. Eu tenho provas disso terríveis, porque em um certo momento eu até conversava com a pessoa, em outro momento eu me desesperava com a pessoa, no outro momento o Espírito Santo falou: fica com a boca calada. Só que a pessoa, ela, quando batia a boca, ela gostava, ela não percebia. Quando eu tentava conversar, ela só agredia. Agora, quando eu calei a boca, ela passou a se desesperar. Por quê? Porque é inimigo que ataca a mente da pessoa. E ela faz loucuras. E elas não conseguem mais enxergar essas loucuras. Assim é o ataque do inimigo. Ele invade a mente. Por isso que a pessoa invade do outro, porque ela não percebe o limite dela. Ela não tem limite, ela invade. Né? Então, ela invade a vida do outro. O outro não pode ter, a mulher não pode ter um amigo, porque vem lá o marido e bate no amigo de trabalho da mulher. Por quê? Porque ele acha que ele não pode deixar um outro homem se aproximar da mulher dele. E ele bate, ele briga com outro homem, porque está próximo dela, trabalhando junto, por alguma razão qualquer, um amigo de trabalho. É o desequilíbrio que Satanás coloca na mente ou de um filho, ou de um cônjuge, ou de um sócio. Não tem caso que sócio mata outro sócio e justifica que é por causa disso ou daquilo. Enfim, tem tantas questões que as pessoas começam a colocar o problema de um e o outro e não percebem que é espiritual. Por quê? Porque essas pessoas não têm discernimento espiritual, elas não têm vida espiritual, elas não discernem, elas não percebem que a coisa não é carne e sangue. E elas lidam como sendo carne e sangue. Elas levam para o pessoal e não entendem a vida espiritual porque elas não militam, elas não vivem, elas não têm consciência da vida espiritual. Então elas atacam e se acham corretas, levando até a morte do outro, ou envenenamento, enfim, qualquer coisa que o valha. Bom, senhores, infelizmente a vida está totalmente, no mundo está totalmente equivocado. Os cristãos verdadeiros sabem que nós vamos ter só uma piora nesse sentido, mas a vida espiritual é aquela que sabe, mesmo vivendo nessa loucura do mundo, o cristão verdadeiro vive a paz e o amor de Deus. E exatamente nessas circunstâncias más que o Filho de Deus vai viver, né, sendo atacado, agredido, como foi o caso de Jesus Cristo, ele mais se desenvolve espiritualmente. No entanto que aquela morte de Jesus Cristo na cruz foi uma vitória universal, né? É uma vitória de todo o universo, exatamente de Jesus Cristo, que passa a ser o redentor de todo aquele que nasceu nele, que morreu para o mundo nele e ressuscitou com ele para uma vida celestial, que é já, é agora, mas os tempos melhores estão por vir, quando ele vier buscar a sua noiva. E isso nós estamos esperando ardentemente. O que nos dá tristeza é porque os nossos amados, nossas amadas, parecem não ter esse discernimento, e a tristeza nossa é que eles estão, como eu digo, saltitantes de alegria, indo para shopping, indo para baixo, para cima, fazendo um monte de coisa, e estão indo, na verdade, para o inferno. Isso é muito triste e eu, particularmente, choro todo dia nessa tristeza de ver as pessoas não vendo a vida espiritual e praticando uma vida literalmente apenas uma vida mundana, né? Uma vida material, né? Carnal, né? Egocêntrica, soberba. Né? E isso eu pratico na nossa empresa. E por isso que a nossa empresa está numa fase de restauração. Né? Por um equívoco de administração, eu imaginei coisas com relação a pessoas amadas, e essas pessoas amadas foram dominadas pelo inimigo para destruir
aquilo que era o ganha-pão delas, inclusive, né? Mas hoje nós estamos agora no processo de restauração. E só não fomos totalmente destruídos, até em termos de empresa, porque Deus nos protegeu. E nos protege, e nos protegerá. Essa é uma certeza que a gente tem com o nosso Pai Celestial. Então, o que eu quero pedir para os senhores é para compartilhar esse projeto. Esse projeto está sempre sendo atacado, né? As pessoas não querem compartilhar e quando participam das nossas lives ou nos nossos eventos, elas participam com interesses escusos à vida celestial. Mas isso faz parte dessa contingência da briga entre o bem e o mal, né? Então a gente sabe que é assim que é a vida de um cristão verdadeiro. Falta de discernimento espiritual. Tchau, uma boa noite, obrigado. Até amanhã. Amanhã temos a nosso mini treinamento às 6 da manhã, se Deus quiser. E à noite temos a live das 19 horas e estamos trabalhando aí, quem trabalha conosco. Então até amanhã às 8 horas da manhã. Tchau, tchau.